Meu nome é Pedro Emanuel Sfendrich. Eu atuo na área cultural como técnico, na área de produção de eventos, na cidade de Araucária, desde 2003. Então, há 19 anos eu atuo na área cultural. Eu comecei na área cultural como músico, então eu era baixista de uma banda aqui na minha cidade. E o meu envolvimento começou diretamente procurando lugar com a área técnica, né? Começou com eu procurando lugar para tocar com a minha banda. Então a gente começou a procurar lugar, era muito difícil quando a gente começou, a cidade não tinha nenhuma estrutura, tinha um teatro, mas era difícil conseguir vaga, difícil conseguir espaço para tocar. Então a gente começou a correr atrás de produzir nossos próprios eventos, né? Numa dessas tentativas de conseguir produzir um evento ali no teatro, a minha banda fez uma solicitação para usar o espaço e outras 5 bandas também fizeram a mesma solicitação, só que só tinha um fim de semana disponível. E daí nesse fim de semana seriam 3 dias, então seriam 3 datas possíveis para 5 bandas. Nesse dia, então, a gente, nas reuniões para definir, né, se a gente ia fazer um sorteio para ver quem que ia ficar com essas datas, a gente decidiu fazer um evento só com essas 5 bandas e criar um festival. E daí desse festival surgiu um movimento, né, que é o movimento URRA, um movimento de união de bandas aqui da cidade de Araucária, de bandas independentes. Então a gente juntou essas 5 bandas para produzir esse evento, para aproveitar esse fim de semana disponível que tinha no teatro. E durante a organização desse evento a gente percebeu que essa união, essa possibilidade de trabalhar junto, abria muitas portas e possibilitava muitas coisas que a gente sozinho não conseguia. Então aí criou-se esse movimento, eu fui um dos fundadores, né? A gente fez esse evento em 2003, depois em 2004 a gente repetiu a edição e a minha história como técnico começou justamente da dificuldade em conseguir profissionais para trabalhar nessa área, nesses eventos que a gente produzia. Então toda vez a gente dependia às vezes de juntar o equipamento das bandas, mas não tinha alguém que cuidasse do som, não tinha alguém que fizesse a produção. Então eu automaticamente comecei a assumir esse papel de produzir esses eventos, de cuidar do som, de regular, de fazer a coordenação do palco, né, de ajudar a auxiliar ali na troca das bandas, mesmo antes de saber que isso era uma profissão, a gente só queria tocar mesmo, queria que os eventos acontecessem. Depois do segundo ano de evento, em 2005, no terceiro ano, a minha banda acabou. E daí eu parei de tocar, mas eu não consegui parar de produzir. Isso já tinha me pego e o evento tinha que continuar, a gente ia fazer a terceira edição. E mesmo sem ter uma banda para participar, eu continuei participando do movimento como coordenador e como organizador. De lá para cá, foram quase 20 anos de produção. A gente fez 15 anos consecutivos de programação de evento com o movimento URRA, né, que é a União Resistência Rock de Araucária, e mais de 200 bandas passaram pelo movimento. E eu, desde o início, sempre participei ativamente como um dos principais produtores, coordenadores de palco e técnico, mais recentemente, técnico de som responsável pelos eventos. Meu aprendizado nessa área, na área técnica, o que eu mais aprendi, na verdade, foi produzindo, foi com os meus colegas de movimento, né? Então a gente foi aprendendo fazendo, mas eu fiz alguns cursos também. Eu fiz um curso de produção e projeto de eventos pela LC Duarte Cursos, do Rio de Janeiro, com o professor Luiz Cláudio Duarte, que é um dos organizadores ali do Rock in Rio, né? Depois eu fiz também um curso de eventos pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, um curso à distância, né? Fiz ali um curso de extensão. Depois eu comecei a me envolver também com a questão de políticas culturais no meu município, comecei a participar dos conselhos de cultura
e daí eu fiz um curso de Gestão Pública da Cultura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul também. Isso já por conta desse envolvimento com os conselhos, né, e as políticas culturais. Além disso, eu fiz um curso também, agora mais recentemente, já em época de pandemia, o curso de extensão da Bolsa Qualificação, que também foi um curso muito interessante ali na área técnica e na área de música, que é onde eu mais atuo. As principais referências e inspirações no meu fazer artístico, eu acredito que sejam, na verdade, sim, claro que a gente tem as referências aí dos grandes eventos, né, que acontecem, a gente sempre observa outros técnicos e outros produtores musicais, né, que são referências, mas eu acho que as principais inspirações são as bandas, os músicos que estão começando, né? Então, sempre o nosso movimento ele nasceu justamente para possibilitar esses espaços para bandas que não necessariamente tinham espaços, que não eram necessariamente bandas consagradas. Então, o grande motor do movimento que eu ajudei a criar era justamente para lutar e conseguir espaços com qualidade técnica para bandas que estão começando, que muitas vezes não têm essa possibilidade. Então, eu acho que a minha principal inspiração e talvez a minha principal referência são os mais novos, então a gente aprende muito com quem está começando também, né? Então essa possibilidade de você poder também ajudar e poder ensinar ajuda muito no teu próprio aprendizado. Então talvez se eu for citar como uma grande referência, uma grande inspiração, seriam realmente os novos artistas com quem eu tenho contato, né? Sempre que possível, né? Sobre as obras e produtos de minha autoria e participação. Então, como eu disse, na área técnica, diretamente, os principais eventos que eu produzi foram os eventos ligados ao movimento URRA. Então, o movimento URRA, que é a União Resistência Rock Araucariense, ela começou em 2003, e de 2003 para cá nós fizemos 12 edições do evento, que era anual, né? Que se chamava, que tinha esse mesmo nome, União Resistência Rock, URRA, né? Então a gente fez 12 edições de 2003, ininterruptas, né? Até a gente parar com essas edições, foram 12. E eu fui o responsável, coordenador de palco, responsável técnico por praticamente todas as edições do Movimento URRA, né? O Movimento URRA consistia em apresentações no teatro aqui da cidade, né, do município de Araucária, e geralmente eram shows assim com pelo menos 5 bandas. Foram mais de 200 bandas que passaram pelo movimento nesses 20 anos. Além do evento URRA, a gente também produziu aqui um evento que foi bem importante para o cenário das bandas da cidade, que se chamou Festa do Caroço e do Ovo Choco. Ela era uma paródia da Festa do Pêssego e do Ovo, que era a festa oficial aqui do município. Então as bandas independentes ou as bandas que estavam começando dificilmente conseguiam espaço para tocar na festa oficial do município, justamente porque os artistas ou eram artistas mais renomados ou artistas que tinham uma influência maior dentro ali do poder público, né, ou que tinham uma carreira mais longa, que tinham um currículo maior. E as bandas que estavam começando geralmente não conseguiam espaço nessa festa oficial. Então a gente decidiu criar a nossa própria festa, como uma contrafesta, que foi a Festa do Caroço e do Ovo Choco. Foram 4 edições. Na primeira edição foram 9 bandas. Quando a gente criou a festa, a ideia na verdade era mandar os ofícios para a prefeitura para que as bandas do Movimento URRA participassem da Festa do Pêssego. Mas a gente acabou descobrindo que nenhuma das bandas ia participar da Festa do Pêssego quando saiu o flyer de divulgação da festa oficial do município, e nenhuma das bandas ia participar. Então a gente decidiu criar essa festa com o que sobrou. A gente nos consideramos sobra, restos, né? E o que sobra do pêssego é o caroço, o que sobra do ovo é o ovo que não vinga, o ovo choco. Então a gente decidiu fazer essa festa com essas 9 bandas que tentaram tocar na festa oficial do município e não conseguiram. Então a gente fez uma solicitação para fazer esse festival numa praça pública, inicialmente como um festival independente de bandas, e daí depois a gente lançou que seria essa contrafesta, ou essa paródia da festa oficial.
Depois a gente fez a segunda edição, de 9 bandas, ela já aumentou para 20 bandas em 2 dias, eram 10 bandas por dia. Depois na terceira edição já foram 24 bandas, também 2 dias, um sábado e um domingo. E daí a última edição que a gente fez já foi uma estrutura bem maior, contou com um ônibus palco, né? E também foi aí em torno de 20 bandas que participaram, né? Essa mais recente já. Além desses eventos que eu produzi, eu também trabalhei como coordenador de palco junto a um movimento que chamava Rock Vive Curitiba, que tinha que na verdade surgiu de uma parceria com o movimento Urra. Então a ideia do Rock Vive era colocar as bandas locais para tocar com bandas consagradas nacionalmente, né? Então sempre se trazia uma atração principal, mas colocava uma banda local para tocar junto, e não necessariamente para abrir ali, mas para tocar junto mesmo, com a mesma importância. Então nesse movimento Rock Vive eu tive a oportunidade de fazer a coordenação de palco de diversos eventos, com várias bandas aí novas, mas de reconhecimento nacional. Então eu fiz a coordenação de palco do Scalene, do Far From Alaska, eu fiz a coordenação de palco da banda Vanguard, trabalhei também em eventos com a banda Maneva, com várias bandas de reconhecimento nacional, e sempre levando bandas independentes aqui do cenário local para tocar junto no mesmo palco, com a mesma estrutura, com o mesmo equipamento. Além disso, nesses produtos, eu também posso, já falando das minhas experiências, trabalhando como técnico e coordenador de palco, né, como hold, né, eu trabalhei em parceria com algumas outras empresas e outros grupos também. Então eu trabalhei junto com uma empresa aqui da cidade que chama Ônibus Palco. Ela hoje acabou, por conta da pandemia, ela encerrou as atividades, e o Rafael, que era o proprietário do ônibus, ele acabou se mudando para o norte do Paraná. Mas a gente trabalhou e fez diversos eventos importantes em Curitiba, e eu fui o coordenador de palco na maioria deles. Então, junto com o Ônibus Palco, eu fiz 2 edições do Estação Pedreira, na Pedreira Paulo Leminski. Eu fiz a última Zombie Walk, que teve em Curitiba, com um público de mais de 10 mil pessoas, onde tocaram também, tocou a banda Blindagem e outras bandas bem conhecidas ali do cenário curitibano. Fiz a coordenação de palco de alguns eventos também, da Demil, que é uma empresa de Curitiba que produz eventos também, e trouxeram várias bandas também consagradas. Então eu fiz o It's and Beats, 2 edições, Custom Day, Curitiba Custom Day, também eu fiz algumas edições, a coordenação de palco, fiz a coordenação de palco de mais alguns eventos dessa produtora também, com algumas bandas de renome no cenário curitibano e no cenário nacional. Além disso, a possibilidade de trabalhar como técnico de som e coordenador de palco com esses eventos também me possibilitou trabalhar com a Casa Eliseu Voronkoff, da onde eu faço parte hoje. Eu sou da equipe técnica da casa. A Casa Eliseu Voronkoff não é uma casa que trabalha diretamente com eventos de música, é uma casa multiáreas, né? Ela começou como teatro, mas ela também tem eventos de música e tem outras vertentes artísticas, e eu cuido hoje sou responsável técnico da Casa Eliseu Voronkoff. Então eu cuido da parte técnica, principalmente a parte de áudio, mas eu também faço a questão de iluminação, também a montagem de luz, e faço a produção técnica dos espetáculos, dos eventos que a casa produz. Eu também trabalhei como técnico de um bar aqui da cidade, chamava Ponto Centro Cultural, um bar que já fechou, mas eu fiquei responsável, como técnico de som responsável, e também responsável pela coordenação de palco, 1 ano e pouquinho trabalhando lá, e também eu era responsável pela programação das bandas que se apresentavam no espaço. Foram mais de 30 apresentações, 40 apresentações, com certeza, nesse 1 ano que eu fiquei parceiro lá do Juan, que era o proprietário do Ponto Centro Cultural. Com a Casa Eliseu Voronkoff, os trabalhos mais recentes que eu tive e de maior relevância, acredito eu,
foram a primeira mostra do Festival de Teatro de Curitiba, fora de Curitiba, a mostra oficial do Fringe, né? Não, mostra do Fringe, no caso, né? Eu fui o técnico dessa mostra, a gente fez uma semana de programação com diversos espetáculos de dança e de teatro, eu fui o responsável técnico pela parte de som e também a montagem de luz. E também eu atuei no Vilas, no Festival Vilas de Teatro de Boneco, em 2 edições que aconteceram na Casa Eliseu Voronkov. A primeira edição foi presencial, um pouco antes da pandemia, e a última edição agora durante a pandemia. Além disso, na produção cultural, eu ainda continuo, não é a minha principal função, a minha principal função é como técnico mesmo, mas eu ainda continuo como músico, então eu toco numa banda, toco contrabaixo numa banda, e junto com essa banda a gente produz ainda, antes da pandemia produzia alguns eventos, né? Então, além dessa parte técnica, eu também sou músico. Sobre a vivência de trabalho no momento pandêmico, então eu vivia um momento assim de ascensão profissional um pouco antes da pandemia. Então eu tinha trabalhado durante muito tempo junto com a empresa Ônibus Palco, como eu falei. Aí a Casa Eliseu Voronkov tinha acabado de inaugurar, eu também tinha sido convidado para ser o técnico da casa. E eu estava começando a produzir os meus próprios eventos, montar a minha estrutura de equipamento para poder, né, organizar criar talvez a minha própria empresa, né, a minha própria marca, né, porque apesar de eu trabalhar há 20 anos com isso, eu não necessariamente cheguei a montar uma empresa, eu sempre ou trabalhei em parceria ou no movimento de bandas, ou prestando serviço para outras empresas. Então eu estava começando a pensar em abrir minha própria empresa, começar a produzir meus próprios eventos comercialmente também, né, oferecer esse serviço como empresa, né? E daí quando a pandemia veio, parou tudo. E daí foi uma situação assim, eu realmente fiquei, né, como que trabalha, né, quem trabalha com evento, porque a gente ainda não tinha essa ideia assim do online, né? Então esse primeiro momento foi um choque. Tanto é que o meu equipamento, o pouco que eu tenho de equipamento que eu fui adquirindo, né, ficou parado, guardado lá na casa da minha mãe, e dava uma certa tristeza até de olhar aquilo tudo parado, porque eu sempre comprei, tudo que eu investi até hoje em equipamento, eu comprei para que os outros usassem, para que as coisas acontecessem, para que as bandas pudessem tocar com melhor qualidade. E daí ver tudo isso parado assim foi um choque, mas aos poucos a gente percebeu que a gente não podia ficar parado. Então a gente começou a retornar da maneira que foi possível, que foi nos eventos online. Então, com a Casa Eliseu Voronkov, a gente já organizava um festival aqui na cidade, que era o Festival de Arte e Gastronomia, que era um festival que acontecia nos bares da cidade. Então, as bandas tocavam nos bares, os bares eram provocados a criar um prato com ingredientes típicos aqui da região. E daí esse prato era servido num dia específico da semana e nesse dia sempre tinha música. Eu também trabalhei nesse festival, dando apoio técnico, né? E fui um dos responsáveis até pelo desenvolvimento, a criação do festival. E daí esse festival, os próprios bares falaram, a gente tem que continuar, porque para eles também a situação estava complexa. Então a gente teve a ideia de fazer a 4ª edição do festival toda online. E daí, como eu já estava trabalhando aqui com a casa, a gente decidiu então que a gente ia fazer transmissões, fazer lives com toda a questão sanitária, segurança, distanciamento, álcool, máscara. Então a gente conseguiu fazer 4 semanas de festival, onde os bares faziam os pratos, né, como na edição presencial, só que eles faziam no modo delivery, né, entregavam. E daí nesse dia onde as bandas tocariam nesses bares, a gente fez uma live, então as pessoas pediam um prato, podiam comer esse prato em casa e assistir a live de uma banda da cidade, uma banda local, e
e depois poderiam votar nesse prato e poderiam interagir ali pelas páginas, pela rede social do festival, né? Então, nesse festival, durante a pandemia, eu fui o responsável pela captação e transmissão do áudio, né? E foi uma experiência nova, porque eu já tinha feito produção e gravação de algumas coisas, mas transmissão online, assim, em tempo real, eu nunca tinha feito. Então foi um desafio e eu consegui talvez mesclar um pouco dessa coisa da captação ali ao vivo e com o som, a mesa de som, usei uma mesa analógica mesmo, fiz a mixagem de maneira analógica e depois mandei para ela mixada para o pessoal que estava fazendo a transmissão do vídeo, né, para eles colarem. E realmente para mim foi uma experiência muito interessante, né, porque geralmente a gente perde aquela experiência do ao vivo, né, quando você faz essa coisa de live, transmissão. E ali a gente conseguiu fazer, foram 2 bandas aqui da cidade e uma banda de rock, uma banda de reggae, né? Aí 2 músicos de sertanejo, né? E alguma coisa de MPB também nessas 4 semanas, né? Então até mesmo as bandas, assim, a gente conseguiu captar aquela essência do ao vivo, né? Porque eles estavam aqui no estúdio da casa e eu microfonei como se fosse para ser um show, uma apresentação ao vivo mesmo. E foi uma experiência muito interessante. A outra experiência que a gente teve durante a pandemia foi o Festival Vilas, que ele também foi concebido para ser um festival presencial, mas daí começou a pandemia e a gente teve que fazer a alteração para que ele fosse online. O Festival Vilas foi um festival que foi contemplado pela lei de incentivo do Estado, né? E eu fui o responsável técnico também pela captação de áudio e também ajudei bastante na parte da montagem ali do evento, da estrutura do evento e da iluminação. Mas durante as transmissões eu era o responsável pela captação de áudio. E também foi uma experiência muito satisfatória, né? Porque a gente conseguiu trazer as companhias até a casa, também respeitando todos os protocolos, né, de segurança sanitária, e fizemos a transmissão desses espetáculos ao vivo para escolas do município e para quem quisesse ver. Então foi uma experiência muito nova, né? Então essa coisa também de eu que vim da área ali de shows, né, fazer essa captação de teatro que não necessariamente usa esse tipo de equipamento, microfone, essas coisas, era um mundo novo para todo mundo. E eu acho que foi um resultado muito legal. Todas as companhias que vieram se apresentar ficaram muito satisfeitas com a qualidade do material que a gente conseguiu. E foi muito bacana também, porque a gente conseguiu fazer um registro dessas obras e eram também artistas que estavam sem se apresentar há muito tempo. Então, para eles subir no palco novamente e poder ter uma plateia, nem que fosse ali pela câmera e tal, foi uma injeção ali talvez de esperança, assim, para que as coisas realmente possam melhorar. Além disso, durante a casa onde eu presto aqui o serviço, ela teve que parar os eventos e parar muitas das aulas durante a pandemia, mas a gente continuou para que também não fosse esquecido e para que a gente vive muito de doação, de apoio de parceiros aqui. Então, para que a casa não fosse esquecida, mesmo não tendo as aulas presenciais, a gente continuou tendo que apresentar coisa periodicamente na página, nas redes sociais. Então, muitas coisas a gente fez online e eu pude colaborar da melhor maneira possível nisso. Então, foi uma experiência muito nova. Eu acredito que a partir de agora, mesmo que as coisas melhorem, essa coisa da transmissão vai continuar. Então, a gente se obrigou, digamos, a aprender uma nova forma de fazer captação, essa parte técnica, vamos dizer assim, mais convencional que a gente estava acostumado, a gente teve que se adaptar. E eu acho que a partir de agora é um produto que vai continuar sempre existindo, mesmo a gente retomando após a pandemia. Os meus planos enquanto trabalhador da cultura para quando acabar o período pandêmico. Então, assim, hoje a gente já respira, digamos, ares aí de esperança, né, com a questão da vacinação.
Então a minha ideia é aos poucos, mas com toda segurança, assim, começar a voltar aos poucos a ter os eventos presenciais, né? Então, assim, alguns bares aqui da cidade já começaram a receber apresentações musicais bem reduzidas, com um público bem menor do que a gente estava acostumado. E isso, de certa forma, me dá uma certa esperança. Eu ainda não voltei porque os eventos que eu trabalhava geralmente eram para mais gente, assim, show ao vivo, né, música ao vivo. Mas os meus planos agora é tentar colocar meus equipamentos em dia, tentar revisar minhas coisas, porque a gente sabe que é uma realidade. Equipamento de som parado estraga muito mais do que quando ele está trabalhando e sendo usado. Então, claro, eu não tenho muita coisa, mas isso ficou parado durante 2 anos. Então, os meus planos são revisar, tentar investir, tentar trazer esses eventos de volta. O URRA, que é um movimento que eu fiz parte desde 2003, ele já não fazia alguns eventos há alguns anos antes da pandemia até começar, e ano que vem a gente completa 20 anos de movimento. Então a ideia também é a gente retomar até uma programação de comemoração a esses 20 anos, tentar incentivar essas novas bandas que estão surgindo também agora com toda essa ideia de internet, que elas também vão para o palco e também tenham essa experiência de show. Então tem banda de colegas meus que surgiu agora, assim, durante a pandemia, né? Muita gente ficou em casa e teve que dar vazão para as produções, então tá gravando e tá colocando na internet. Então a minha principal vontade é fazer que essas produções vão novamente para a rua, sabe? Vão novamente para as praças e para os espaços, né? Eu tenho realmente muita esperança, e uma coisa que eu sempre acreditei é que a gente deve ocupar esses espaços públicos, né? Então eu tenho realmente esperança que aos poucos a gente consiga de novo começar a produzir eventos em espaços públicos, na praça, né? E o movimento URRA foi um movimento que sempre priorizou essa possibilidade, assim, de eventos acessíveis, né? Geralmente ou a preços muito populares ou realmente gratuitos. Então a nossa ideia é voltar com essa temática de eventos, assim, na parte de produção própria. E eu torço para que as outras empresas, as quais eu faço parte, tanto a casa quanto a empresa do Rafael, o Ônibus Palco e outras empresas que eu prestei serviço, também voltem aos poucos a trabalhar. E a minha ideia é realmente agora voltar e me preparar ao máximo para fazer um trabalho ainda melhor do que eu já fazia, né? Eu acredito que é isso, né? Em relação a meus planos de produção seriam esses, e continuar na equipe da Casa Eliseu Vronkoff também produzindo os eventos da casa. É isso.